Sejam muito bem-vindos à área 151, o Bunker do Zé, e é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu estou preparando com muito carinho para vocês sobre o James Webb Space Telescope. Ele é a nova aposta e é a prioridade da NASA na exploração espacial. E ele foi lançado agora dia 25 de dezembro de 2021, no dia de Natal, a bordo de um foguete Ariane 5 lá na Guiana Francesa. Primeiro, ele teve que ser transportado da onde ele foi fabricado para as diversas áreas de teste da NASA, para diversos testes pelo qual ele passou, para ser então levado lá para a Guiana Francesa para o seu lançamento. Então a primeira coisa que pode se observar de muito interessante nesse projeto é que ele teve que ser empacotado para caber dentro de um Ariane, dentro do foguete Ariane 5 e dentro de um Galaxy C5, que é um avião de transporte muito grande, mas que ainda assim todo o projeto do telescópio teve que ser feito para acomodar esse tamanho para que ele coubesse tanto no Ariane como no Galaxy C5. Logo depois do lançamento, depois da separação dos boosters, chega uma hora que a atmosfera ela já está tão rarefeita e fora da atmosfera, inclusive, a gente não precisa mais de uma aerodinâmica refinada. Então, logo depois da separação dos boosters, o próximo passo do lançamento é o alijamento dessa carenagem aerodinâmica aqui, que é onde o James Webb está localizado e é onde ele vai escondido. Em seguida, é feita a separação do estágio superior, que dá a última empurrada no telescópio com destino à sua órbita, e algumas manobras também que os cientistas da NASA chamam de colocar o James Webb para dormir, porque é como se ele estivesse num bercinho de criança, para proteger ele da radiação solar. Então ele é colocado em diversas posições ao longo do seu eixo para se proteger dessas radiações solares. Logo depois da separação, o primeiro e muito importante passo nesse desdobramento do James Webb é a abertura dos painéis solares para que ele tenha energia, como eu vou mostrar para vocês neste vídeo. A gente vê a abertura dos painéis solares e é muito interessante notar que ela é feita através de molas. São molas com pequenas massas presas aqui na frente dessas molas que dão uma espécie de um empurrão ou um puxão, por assim dizer, nessa primeira folha do painel, que daí, por sua vez, traz junto as outras folhas do painel. Então não existe atuador nessas dobradiças aqui, não existe nenhum servomecanismo nem nada. São só essas molas que, uma vez liberadas, elas aceleram uma pequena massa que, a hora que ele dá essa espécie de tranco, ele puxa então essas três folhas do painel solar. Um passo importante que vai acontecer de novo na missão James Webb algumas vezes são as correções de curso. A gente sabe que existe um curso nominal, estou preparando um vídeo só sobre isso para vocês, para explicar a órbita e como que a gente chega lá, mas também existem queimas intermediárias para fazer pequenas correções de curso. A primeira é feita entre 12 e 13 horas depois do lançamento. Logo em seguida é feito o desdobramento da antena de comunicação, como a gente consegue ver aqui, para que a gente consiga mandar e receber comunicação lá para o James Webb, mandar comandos e receber as informações que ele vai captar mais para frente. E então é feita a segunda queima de correção, mais ou menos 2 dias depois do lançamento. Ela já foi feita, esse vídeo está sendo gravado hoje no dia 29, então 4 dias depois do lançamento essa queima já foi feita. Para que, mais ou menos 3 dias depois, num processo que começou ontem, os painéis de proteção solar sejam abertos. E é isso que a gente está vendo aqui. A abertura do painel dianteiro, em seguida a gente vai ver a abertura do painel traseiro. Enquanto ele vai abrindo, eu vou explicando para vocês por que isso é necessário. O James Webb ele é um telescópio que opera na faixa do espectro que é conhecida como infravermelho. Por causa disso, qualquer radiação solar, qualquer diferença de temperatura é captada porque são instrumentos extremamente sensíveis. E por isso ele precisa desse tipo de proteção. E o próprio projeto da proteção
e como ela foi calculada, como ela foi projetada, dá horas e horas de conversa. Estou planejando um vídeo para vocês, depois eu vou voltar aqui e deixar tudo linkado, tudo aí nos cards para vocês acompanharem direitinho. O próximo passo é a abertura da torre, a subida da torre, por assim dizer, que é a torre onde ficam o espelho principal, né, que é uma coletânea de espelhos, o espelho secundário e os mecanismos, os hexapods, que são usados para fazer os ajustes desses espelhos, e a ótica fina. Uma outra parte muito importante de manter a órbita e manter esse telescópio estabilizado é esse flap, que é conhecido como flap de momento, e ele é utilizado mais ou menos como um estabilizador, para equalizar a pressão solar exercida pelos fótons e pela radiação solar vinda do Sol, para não precisar ficar fazendo grandes correções de atitude nesse telescópio. As correções de altitude são feitas nesse telescópio com rodas de inércia, que também é um assunto muito legal, e eu vou deixar um vídeo específico em alguns dias aí explicando como é que elas funcionam. Antes de fazer a abertura das proteções solares, existe a proteção das proteções solares, que é isso que eu estou mostrando para vocês agora. Então elas vão envelopadas, elas vão empacotadas numa espécie de tecido, né, que protege essas proteções, e aí, antes delas serem esticadas, esse tecido, esse plástico, eu não sei exatamente qual material que é o material dessa proteção, ela precisa ser retirada para que a gente possa esticar as proteções solares, que são feitas de Kapton. É onde começa a extensão dos braços que vão então segurar essas proteções solares, para que elas possam ser justamente esticadas à sua posição final. São várias camadas com espaço entre elas, para conseguir garantir que um lado do telescópio esteja frio e não seja influenciado pelas radiações solares e pela temperatura. A diferença de um lado para o outro, ela é muito grande. Então, todo o projeto do telescópio foi praticamente feito em volta dessa proteção, para que os equipamentos, as câmeras e os sensores infravermelhos não sofressem e essa perturbação não fosse captada, porque não é o que eles estão querendo medir. Em seguida é feito o tensionamento dessas proteções, então ele fica esticado completamente, quase como fosse uma tenda, lá pelo 7º dia depois do lançamento. Lá pelo 8º dia, esse tensionamento é completado, e então todas as camadas já estão nos seus devidos lugares. A gente consegue ver aqui as diferentes camadas desse material. É interessante notar também que no espaço não existe perda de calor por condução, porque ele não tem nem por convecção, porque é vácuo. Então o único jeito de dissipar calor no espaço é através de radiação. E para isso o James Webb também tem um radiador dedicado, que a gente vai ver já já, específico para isso. Em seguida é feito o desdobramento do espelho secundário, que é em termos de tamanho, né, a gente tem o espelho primário e daí o segundo espelho, o espelho secundário, para até ele chegar nessa posição, já esticado aqui, nessa espécie de tripé, na frente do espelho primário. O espelho primário ainda não está completo, ainda faltam aqui as suas laterais. Esse é o radiador que eu comentei com vocês. Então ele é um radiador literalmente de radiação, ele irradia calor para o universo e para longe do espelho e para longe dos sensores, para que todo o calor gerado pela eletrônica do James Webb seja dissipada para o espaço sem influenciar as suas medições. E aí começa o desdobramento do espelho principal. Nas suas fases, aqui na lateral a gente consegue ver aqui primeiro o lado esquerdo, até ela ficar completa, depois o lado direito,
Lembrando que direita e esquerda são em relação a, vamos dizer, a direção de voo do telescópio, como a gente faz na mecânica de voo. Lá na live de mecânica de voo eu já expliquei isso. Então, mais ou menos lá pelo 13º dia depois do lançamento, o James Webb está então completo na sua configuração final. Uma vez completa a sua configuração final, ele passa para o ajuste dos espelhos, porque cada espelho desse daqui tem um ajuste individual e uma tolerância impressionantemente baixa para a planicidade desse espelho, na ordem de 25 micrômetros. O quanto esse espelho tem que ser plano e o quanto isso é aceito. Por quê? Porque como é um instrumento de altíssima sensibilidade e são vários espelhos, essa precisão é necessária para que não existam distorções e para reduzir o nível de aberração tanto geométrica, óptica e cromática que a gente tem nesse telescópio. Para fazer isso, cada espelho tem o seu ajuste, e aí eu estou preparando um vídeo para vocês só sobre o ajuste dos espelhos e como que isso daí funciona, e todo o projeto do sistema de espelhos. E por fim é feita uma última queima, que é conhecida como a queima de inserção na órbita L2, que é o ponto lagrangiano 2, e é onde ele vai ficar orbitando numa órbita muito diferentona, diferente do que a gente está acostumado a ver de satélites e telescópios, e que eu vou explicar, vai ter de novo, estou prometendo um vídeo dedicado sobre isso, porque é um outro desafio de engenharia, e teve um time da NASA trabalhando só na otimização dessa rota, e no que poderia acontecer com ela caso o lançamento não fosse um lançamento nominal. Por fim, a gente tem o James Webb orbitando e iniciando a sua missão científica. Então esse desdobramento, essa ida da configuração de lançamento para a configuração final leva em torno de 30 dias. Claro, coisas podem acontecer aí no meio do caminho. E durante esse tempo todo, o James Webb ele vai se esfriando, porque vale lembrar que ele é um telescópio criogênico. O lado frio dele precisa estar a temperaturas criogênicas para conseguir captar a radiação infravermelha que vem do universo, que é o que ele está querendo medir. O que ele está querendo medir, o que ele está fazendo no espaço, como que ele foi projetado, como que ele custou e outras tantas curiosidades nos próximos vídeos aqui na área 151, o Bunker do Zé. Então, se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, tem mais muita coisa bacana lá sobre espaço, sobre aeronáutica, sobre engenharia. Deixa o seu comentário, deixa a sua dúvida que eu prometo responder assim que eu puder, se eu souber responder, senão eu vou pesquisar e trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção, pela audiência, um desejo de um feliz 2022 para todo mundo, com o James Webb levando a ciência às novas fronteiras do conhecimento.